Olá pessoal, sejam muito bem-vindos na live do Brasileirão aqui no Passando Pano comigo, com Laza. Bom pessoal, segunda rodada do Brasileirão já começou e já começou com tudo. E olha, a tabela do Brasileirão já teve alterações. Vamos só ver quem está na frente. Olha, impressionante. Red Bull Bragantino assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Claro, né, pessoal? Tá começando a segunda rodada ainda, tem muita coisa para acontecer, mas já está com 6 pontos. No segundo lugar vem Mirassol com 4 pontos, São Paulo em terceiro lugar com 4 pontos também. Em quarto lugar vem Botafogo com 3 pontos, Chapecó em quinto lugar com 3 pontos, Vitória no sexto lugar, Fluminense no sétimo, Bahia no oitavo, Atlético Paranaense no nono lugar, ambos com 3 pontos cada um na tabela. Bom, e o Palmeiras está no décimo lugar com 1 ponto, Atlético Mineiro no 12º lugar com 1 ponto também, Internacional 13º lugar com 1 ponto, Santos no 14º com apenas 1 ponto e no 15º Remo com 1 ponto também, pessoal. E até neste exato momento, ainda não pontuaram na tabela do Brasileirão Vasco da Gama, Grêmio, Corinthians, Coritiba e o Cruzeiro. Pois é, pessoal, segunda rodada começou pegando fogo, hein? Mas claro, calma, calma, o Corinthians não jogou ainda na segunda rodada, tá? Bom, vamos lá? Ó, Flamengo contra Internacional. Deu empate, hein? 1-1. O jogo ocorreu lá no Maracanã. Já o Red Bull Bragantino meteu 1 gol em cima do Atlético Mineiro, tá? O jogo foi em Bragança Paulista. Já o Santos e o São Paulo deu empate 1-1. O jogo ocorreu na Vila Belmiro. O Remo empatou com o Mirassol, ambos 2-2. O jogo foi lá no Belém do Pará, no Mangueirão. E o Palmeiras, pessoal, incrível, que jogaço, hein? Comente aqui embaixo qual o clube que você torce. Palmeiras colocou 5 gols em cima do Vitória, pessoal. Impressionante, o jogo foi lá na Barueri. E olha, o Palmeiras está precisando, hein, desse gás, desse incentivo. Afinal de contas, tem muitas matérias rolando por aí que um dos patrocinadores do Palmeiras está com problema de caixa. Bom, e o Grêmio, hein? 5 gols contra 3 gols do Botafogo. O jogo ocorreu lá na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. Bom, 5 gols em cima do Botafogo, hein? É isso, pessoal. E hoje eu tô na live de madrugada já, do dia 4 pro dia 5, já é dia 5 hoje. Hoje tem jogaço, Bahia contra o meu time do coração, Fluminense, lá em Salvador da Bahia, no Arena Fonte Nova. O jogo vai ser 7 horas da noite. Já o Vasco da Gama vai enfrentar o Chapecó lá no São Januário, às 20 horas. E o Cruzeiro e o Coritiba vão se enfrentar também lá no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 9h30 da noite. Já o Atlético Paranaense vai enfrentar o Corinthians, porém vai ser só no dia 19 de fevereiro. Já vai demorar um tempinho mais, não é mesmo? Bom, pessoal, vamos lá. A artilharia do Brasileirão em 2026. Até o momento, Vinícius, 4 gols, do Grêmio. Danilo Santos, 4 gols, do Botafogo. Jean Lucas, 2 gols, do Bahia. Arthur, 1 gol do Botafogo. Matheus Martins, também 1 gol do Botafogo. O Arthur, também 1 gol do Botafogo. O Mendonça, do Atlético Paranaense. O Vitor Hugo, também 1 gol. Opa, volta. Do Atlético Mineiro. Já do Chapecó, hein? Vamos lá. Walter Clá fez 1 gol. Rafael Cavalheira também fez 1 gol. Jean Carlos também fez 1 gol. Igor também fez 1 gol. O Bidon, do Corinthians, também fez 1 gol. O Plata, do Flamengo, fez 1 gol. O De Arrascaeta
Arrascaeta. Vamos lá, pessoal. Fez um gol também do Flamengo, hein? Agora, do meu timão, do coração, do Fluminense. Lúcio Acosta e Nonato, um gol cada um. Do Grêmio, Edenilson fez um gol e o TT também fez um gol. Já do Internacional, o Borre fez um gol. O Nathan Fogaça, do Mirassol, também fez um gol. O Igor e o Carlos, também do Mirassol, também fez um gol. Já o Murilo e Kelvin, Ramon Rosa e o Vitor Roque e o Alan e o Gustavo Gomes e o Maurício e o Lopes, ambos do Palmeiras, cada um fez um voto, pelo amor de Deus, cada um fez um gol respectivamente, tá? Já do Bragantino, Gustavo Neves meteu um gol e o Jota Capixaba também. Bom, vamos lá. Do Santos, o Barreal, Zé Rafael, Gabriel Menino também fizeram um ponto cada um, tá? São Paulo, Luciano, Cagliari, Daniel também fizeram um gol cada um, ponto. Desculpa, pessoal, gol. Do Vasco da Gama, Cuesta e Felipe Coutinho também fez um gol cada um. Já do Vitória da Bahia, Dudu, Renato e Gabriel Baralhas também fizeram um gol cada um, tá? Bom, tem o João Pedro também, o Aleph, né? Fizeram um gol cada um, tá? Bom, pessoal, eu quero saber de você, o que você tá achando, para que time que você torce. Você vai passar pano pro seu time hoje? Comente aqui embaixo, né? Por mais que a gente seja torcedor, a gente precisa aplaudir quando o nosso time faz um trabalho bem feito dentro do campo, coerente, não é verdade? Porque a gente sabe que futebol não é sorte, o futebol é estratégia, é esforço, é organização, não é mesmo? Então é aquilo. Se o nosso time não foi tão bem, a gente não vai passar o pano, não é verdade? Então comente aqui embaixo para que time que você torce, beleza? Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui à nossa live. Eu vou trazer algumas matérias para vocês que eu achei pertinente no dia de hoje, tá bom? Bom, vamos lá, vamos ver o que a produção separou aqui. Bom, Palmeiras 5-1 vitória, hein? Goleada em Barueri é a maior história do confronto na Série A. Vamos ler essa matéria que eu achei super interessante. A goleada do Palmeiras sobre o Vitória por 5-1 na noite dessa quarta-feira foi a maior registrada na história do confronto em jogos do Campeonato Brasileiro. O placar superou um 4-1 construído pelo Rubro Negro no Barradão na edição de 2000. Olha, outros resultados por 3 gols de diferença foram registrados 3 vezes, sempre em favor do Palmeiras. O Palmeiras, em 2026, né, meteu 5 gols agora contra 1 do Vitória. Em 2000, o Vitória colocou 4 gols em cima do Palmeiras. Olha só, em 2000. E o Palmeiras fez um gol na época, tá? Já em 1972, o Palmeiras colocou 3 gols em cima do Vitória, que não fez nenhum gol na partida. Já em 2008, o Palmeiras meteu 3 gols contra 0 do Vitória. E em 2018, o placar se repetiu, o Palmeiras colocou 3 gols em cima do Vitória, que não fez gol nenhum naquele jogo, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu ver alguma matéria aqui interessante que a gente pode falar. Clássico paulista entre Santos e São Paulo termina empatado, isso daí eu já falei. Golaço, pênalti e mais. Veja os lances do Flamengo e o Inter, que empataram 1-1, né? Cada um. E o Paquetá, hein? Pessoal, o Paquetá que chegou no Flamengo recentemente, né? Ele foi contratado, não preciso nem falar, né? A verba que foi investido para trazer o Paquetá de volta para o Flamengo. E ele lamentou a derrota do Flamengo, né? Longe de ser o início que eu imaginava, tá? Após retornar ao Flamengo com muita festa da torcida, o meio Lucas Paquetá lamentou o reinício com tropeços no clube do coração.
O garoto Doninho fez 2 jogos desde a volta e teve atuações discretas. Nessa quarta-feira, ouviu a torcida vaiar o time após um empate em casa com o Internacional por 1-1 pelo Brasileirão. Bom, longe de ser o início que eu imaginava com essa camisa, queria agradecer a todos pelo apoio e carinho. A minha volta ao Maracanã. É sempre único vestir essa camisa, trocaria qualquer coisa pela vitória. Precisamos melhorar e vamos trabalhar muito para voltar a vencer. Contamos com vocês, nação. Grato a Deus sempre, publicou ele numa rede social. Bom, a publicação do Paquetá, ó. Bom, pessoal, olha só. Jogo é isso, né? Um dia você ganha, outro dia você perde. O futebol ele funciona dessa forma, nada é garantido, não é mesmo? Como a nossa vida também não é verdade? A nossa vida não é garantia. A nossa vida tem altos e baixos, mas quando a gente está embaixo, a gente não pode desanimar. O fato da gente estar embaixo num determinado momento, numa determinada situação, ela não vai determinar o nosso futuro, não é? A gente está falando do Flamengo. O Flamengo foi campeão, pessoal, em 2025, ganhou vários títulos em 2025. Então, assim, achar que o Flamengo é um time fraco, achar que o Flamengo não vai conseguir reverter, é, sinceramente, pessimismo pela parte da torcida, né? O que o Flamengo precisa nesse momento não é torcedor ficar vaiando os jogadores. Não, torcida que é torcida de verdade, torce, grita, incentiva os atletas dentro do campo. E o Paquetá, que chegou agora no clube novamente, ele precisa disso, pessoal. Ele precisa de força, ele precisa de incentivo, eles precisam disso, o clube precisa disso. Então, assim, ó, se você é flamenguista, ó, se acalma o coração, flamenguista. Vocês ganharam pra caramba no passado, relaxa. O Campeonato Brasileiro tá só começando, mas lembre-se, os jogadores são seres humanos como eu, como você. Palavras negativas em campo não ajuda. Pelo contrário, só atrapalha, só desestabiliza eles emocionalmente. Bom, pessoal, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no Passando Pano com o Laza. E hoje o paninho passado foi pro Flamengo, tá? Foi pro Flamengo. Só por causa dessa situação aí da vaia contra o Paquetá, contra o time do Flamengo, beleza? Se inscreva no meu canal, me ajude a chegar nos 1000 inscritos aqui na plataforma do YouTube. Curte esse vídeo e comente aqui embaixo qual é o seu time do coração. Bom, o meu é Fluminense, tá bom? Ó, um forte abraço para todos vocês, uma excelente quinta-feira para todos nós e amanhã a gente vai estar com a nossa live da madrugada de novo, trazendo as próximas rodadas, né? Ou melhor, trazendo os próximos jogos da segunda rodada e a atualização da tabela do Brasileirão. Tchau!